O convite pesava nas mãos de Sophie, o papel creme com letras em relevo tremulando levemente entre seus dedos. A gala anual do hospital. Ela fixou o próprio reflexo no espelho do vestiário, as bordas desgastadas de seu uniforme revelando o cansaço de mais uma jornada. Ao abrir a carteira, só encontrou $32, tudo o que restava até o próximo salário. Guardou o cartão com um suspiro, justamente quando a porta se abriu. Daniel Reis entrou ainda trajado com o terno impecável da reunião do conselho, segurando uma caixa branca atada por uma fita azul. Seus olhares se cruzaram no espelho. Não vai, então? Sua voz quebrou o silêncio. Sophie virou-se, surpresa ao vê-lo ali, no espaço reservado aos funcionários. Ele avançou, oferecendo a caixa. Era da Raquel. Achei que poderia servir para você. Antes que ela pudesse reagir, seu tom se suavizou. Que tal ser minha primeira companhia? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso que nem ele nem ela ousaram nomear. Sophie permaneceu imóvel, uma tempestade de dúvidas refletida em seu rosto. O que ela realmente representava para ele? A vida de Sophie Wilson nunca fora fácil. Aos 32 anos, dividia-se entre 3 ocupações: enfermeira no hospital durante o dia, balconista numa floricultura aos fins de semana e aluna de cursos online à noite. Seu apartamento era um espaço vazio, funcional, mais um ponto de passagem do que um lar. As paredes, nuas há 2 anos, não guardavam memórias. Para que se ela só ia até lá para dormir, o despertador soava às 4h30. Às 5h15 já pedalava rumo ao Mercy General, com a mochila carregando seu uniforme e a roupa do dia seguinte. Chegava antes das 6, quando a maioria dos administrativos ainda nem havia acordado, preparando medicações e revisando prontuários com uma precisão que beirava a obsessão. Enquanto as colegas trocavam confidências sobre aplicativos de namoro e planos para o fim de semana, Sophie apenas sorria, educada, mas distante. Até que Margaret Johnson, a chefe de enfermagem, a chamou em sua sala. Sophie entrou tensa, convencida de que seria repreendida. Talvez algum paciente tivesse interpretado sua eficiência silenciosa como frieza. Torcia as mãos no colo, revivendo mentalmente cada procedimento dos últimos plantões em busca de um erro. Temos uma missão especial para você, anunciou Margaret, deslizando um prontuário sobre a mesa. Emma Reis, 8 anos. Distúrbio convulsivo, resistente aos tratamentos convencionais. O pai pediu cuidados particulares. Sophie folheou as páginas, absorvendo listas de medicamentos e relatórios neurológicos. Reis, como em Daniel Reis, membro do conselho do hospital. A condição da menina havia piorado. Ele está desesperado. Pela primeira vez, Margaret permitiu que um vislumbre de compaixão transparecesse em seu rosto endurecido pelo tempo. Você é nossa melhor enfermeira pediátrica, Sophie. Aceite o caso. O pagamento é o dobro do seu salário atual. Sophie hesitou. O quadro de Emma era complexo, 7 internações em 3 meses. Por que eu especificamente? O sorriso de Margaret não chegou aos olhos. Seu histórico fala por si. E o Sr. Reis pediu alguém com suas qualificações. Fechou o prontuário com um gesto definitivo. Começa hoje, às 7 da noite. Às 7 em ponto, Sophie parou diante de uma elegante casa em Beacon Hill, suas janelas douradas pelo crepúsculo. No bronze polido da aldrava, seu reflexo revelava olheiras profundas, herança de um plantão duplo. Ajeitou o rabo de cavalo prático antes de tocar a campainha. Daniel Reis abriu a porta, os olhos fundos de exaustão. Sem uma palavra guiou a escada acima, seus passos ecoando pelo silêncio da residência. Emma jazia pequena e pálida sobre lençóis brancos, os cabelos loiros espalhados como um halo. Equipamentos médicos cercavam a cama, monitores, soros, oxigênio. O quarto, apesar do papel de parede com princesas e dos bichos de pelúcia enfileirados nas prateleiras, tinha um ar estéril, como se o tempo tivesse parado. Ela não dorme direito há dias, disse Daniel, a voz monocórdica. Os médicos dizem que as convulsões podem vir a qualquer momento. Indicou seu escritório com um aceno. Estarei lá. E se foi, deixando Sophie a sós com a criança. Organizou seus suprimentos e sentou-se ao lado da cama. Emma observava com cansaço, os olhos cheios de perguntas que não ousava fazer. Os bips dos aparelhos marcavam o tempo na quietude tensa entre as duas. Meu nome é Sophie, murmurou. Vou cuidar de você esta noite. A menina virou o rosto, encolhendo-se. Sophie não insistiu. Em vez disso, começou a cantarolar baixinho enquanto verificava os sinais vitais, uma melodia antiga de sua infância. O som preencheu o vazio. E quando a meia-noite se aproximou, os olhos de Emma finalmente se fecharam. Pela primeira vez em semanas, a criança dormiu sem interrupções.
Da porta do escritório, Daniel observou Sophie cantar, seus dedos acariciando os cabelos da filha com uma ternura que o fez estremecer. Algo em seu peito se contraiu, uma emoção que julgava enterrada para sempre. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Sophie chegava pontualmente às 7, e o alívio no rosto de Daniel ao vê-la era visível. Durante o dia, outras enfermeiras cuidavam de Emma, mas as noites pertenciam a Sophie. Ela levava livros, contava histórias e, quando o sono teimava em não vir, entoava a mesma canção de ninar. Sua presença serena conquistava aos poucos a confiança da menina. Sophie notava os vazios na casa, os espaços nas paredes onde antes havia fotos, a porta fechada do que devia ser o quarto principal, o piano coberto por uma camada de poeira no canto da sala. Daniel Reis vivia como uma sombra em sua própria casa, aparecendo apenas para verificar Emma antes de se trancar no escritório. Às vezes, Sophie ouvia seus passos inquietos pela madrugada, o assoalho rangendo sob seu caminho sem rumo. Uma noite, Emma acordou chorando, mais frágil do que nunca. Quero a mamãe, soluçou, o corpo pequeno tremendo de saudade. Sophie a abraçou sem hesitar, balançando-a com suavidade. Eu sei, meu amor. Eu sei. Estou aqui. As palavras soavam insuficientes diante de uma dor tão profunda, mas elas ofereceu junto com sua presença firme. Você cheira a flores, sussurrou Emma, aninhando-se em seu pescoço. A mamãe também cheirava flores. Sophie engoliu em seco. É mesmo? Flores brancas, do jardim dela. A voz da menina foi se apagando enquanto Sophie continuava a embalá-la. O papai não vai mais ao jardim. Diz que dói demais. Sophie seguiu acariciando seus cabelos, cantando até que Emma adormecesse novamente. Na penumbra da porta, Daniel assistia, os olhos úmidos com lágrimas contidas. Retirou-se em silêncio antes que Sophie o percebesse. Mas algo havia mudado nele, a primeira rachadura na muralha que erguera em torno de sua dor. 3 semanas depois do início de seu trabalho, o inevitável aconteceu. Enquanto Sophie lia uma história para Emma, o corpo da menina se enrijeceu de repente, os olhos revirando. A convulsão a tomou com violência, os monitores disparando alarmes estridentes. Sophie agiu com precisão treinada, virou Emma de lado, protegeu sua cabeça, administrou a medicação de emergência. Sua voz permaneceu calma, mesmo com o coração batendo descompassado. Estou aqui, Emma. Você está segura, meu anjo. Estou bem aqui. Depois de 2 minutos angustiantes, a crise passou. Sophie continuou a monitorar os sinais vitais de Emma com mãos firmes, mesmo enquanto o pânico ameaçava engolir sua compostura. Passou um pano úmido pela testa quente da menina, os dedos tremendo levemente ao ajustar o cobertor sobre seus ombros frágeis. Foi então que sentiu sua presença em um peso silencioso no ar. Ao levantar os olhos, encontrou Daniel parado ao lado da cama, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto marcado pela exaustão. Como você faz isso? Sua voz era um sussurro rouco, quebrado. Como consegue ficar tão calma? Sophie verificou a linha do soro, onde a medicação de emergência ainda gotejava lentamente, e segurou o olhar dele por um instante antes de responder. Não havia espaço para fraqueza agora. Não quando Emma precisava dela. Ela precisa de alguém que seja sua rocha. Ajustou o travesseiro da menina com cuidado, os dedos memorizando cada detalhe daquele rostinho pálido. Eu posso desmoronar depois. As palavras pareciam arrancadas de Daniel, cruas e sangrentas, como se ele as carregasse há anos sem nunca ter coragem de pronunciá-las. Eu não consegui salvar a mãe dela. E não consigo salvá-la. O desespero em sua voz era uma faca. Sophie não hesitou. Estendeu a mão não para tocar, mas para ancorar, um gesto pequeno, mas carregado de promessa. Você não precisa fazer isso sozinho mais. Pela primeira vez desde que se conheciam, Daniel Reis olhou para Sophie. Realmente olhou. Não como a enfermeira de sua filha, não como uma estranha em seu caminho, mas como alguém que, contra todas as probabilidades, havia se tornado parte daquele quebra-cabeça partido que era a vida deles. Na manhã seguinte, quando seu turno terminou, ele a esperava com um café na mão, o primeiro gesto pessoal entre eles. Obrigada simples escapou de seus lábios, mas seus olhos diziam muito mais. Algo entre eles havia mudado. Irreversivelmente. Ele começou a aparecer mais nos horários dela, não como um pai distraído, mas como um homem que queria entender. Perguntava sobre protocolos de convulsões, ouvia atentamente enquanto Sophie explicava efeitos colaterais de medicamentos, os riscos, as esperanças. Às vezes falavam de coisas triviais, livros que haviam lido, lugares que sonhavam conhecer. Até que uma noite, enquanto observavam Emma dormir, a menina mencionou casual. Mamãe tinha um jardim. Sophie sentiu o ar ficar denso.
O rosto de Daniel se fechou como se uma porta tivesse sido fechada à chave. Raquel amava jardinagem. Sua voz era áspera. Flores brancas, especialmente. Dizia que a faziam lembrar da infância. Ele desviou o olhar, os nós dos dedos branqueando onde segurava a beirada da cama. Dei as costas para aquilo. Não consegui ver depois que ela se foi. Emma mexeu-se no sono, murmurando algo sobre cheiro de mamãe. Sophie escolheu as palavras com cuidado, como se manejasse vidro. Talvez, um dia, esse lugar possa ser de conforto em vez de dor. Daniel não respondeu. Mas 3 dias depois, Sophie notou ferramentas de jardinagem encostadas no alpendre dos fundos. Intocadas, mas presentes. Um passo pequeno. Um início. E Emma, como se sentisse a mudança no ar, também começou a sarar. As crises se espaçaram. Seu apetite voltou, as bochechas ganharam cor. Ela desenhava sem parar, autorretratos, Sophie com cabelos impossivelmente longos, um jardim repleto de flores brancas. Até que uma tarde Sophie chegou e encontrou a menina sentada na cama, rodeada por papéis coloridos. Essa é a nossa família, Emma anunciou, apontando para 3 figuras de palito de mãos dadas. Algo quente e perigoso se desdobrou no peito de Sophie. Ela não tinha lugar naquele retrato. Não deveria ter. E no entanto lá estava, desenhada com traços infantis, entre Daniel e Emma, como se sempre tivesse pertencido àqueles dois. É lindo, querida, conseguiu dizer, a voz firme apesar do nó na garganta. Você desenhou seu pai direitinho. Emma franziu o senho, impaciente com a cegueira dos adultos. Não, boba, isso não é só o papai. Seu dedinho bateu no papel, enfático. Isso é você, eu e o papai. Juntos. A certeza na voz da criança foi como um golpe. Sophie não teve coragem de corrigi-la. Não quando, da porta, Daniel as observava em silêncio, o rosto uma máscara indescritível. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro. Sophie chegou para o plantão, trocando informações com a enfermeira do dia no corredor do hospital. Emma havia dormido a noite toda sem incidentes. Seus níveis de medicação estavam estáveis. Mas quando Sophie se dirigia ao quarto da menina, Margaret a interceptou, os saltos altos batendo no piso polido como martelos. No meu escritório. Agora. O tom não deixava espaço para discussão. Dentro da sala, o ar era espesso com a tensão. Daniel estava lá, o rosto uma máscara de pedra. Ao seu lado, o Dr. Weiss, o administrador do hospital, com as mãos unidas em forma de torre sobre a mesa. Sobre a superfície de mogno, o prontuário de Emma e os registros de medicação estavam abertos como uma acusação. Senhorita Wilson, Weiss começou, os dedos se encontrando em um gesto calculado. Foram feitas alegações graves sobre seus cuidados com Emma Reis. O estômago de Sophie despencou. Que alegações? Margaret empurrou um log de medicação na sua direção. O papel parecia queimar seus dedos. Você administrou o dobro da dose prescrita de anticonvulsivantes há 3 noites. Os exames de Emma confirmam. Ela poderia ter parado de respirar. Isso é impossível. Sophie escaneou o registro, o coração disparando. Sempre confiro as dosagens. 2 vezes. Eu jamais. Sua assinatura está aqui. Margaret apontou para uma anotação tremida, que só remotamente se parecia com sua letra. E as câmeras de segurança mostram você acessando o armário de medicamentos às 11h47. Eu acessei o armário, Sophie sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Mas administrei a dose correta. Sempre faço. Ela olhou para Daniel, buscando, implorando por um sinal de confiança. Em vez disso, encontrou dúvida. Seus olhos, antes quentes, agora estavam gelados, o corpo tenso como um fio prestes a arrebentar. Você cometeu um erro? Sua voz era baixa, letal. Todo mundo erra, Sophie. Só me diga a verdade. A traição em seu olhar doeu mais do que qualquer acusação. Depois de tudo. Depois das noites em claro, das risadas roubadas, dos silêncios compartilhados que valiam mais que palavras. Ele acreditava que ela era capaz de machucar Emma. Eu jamais colocaria Emma em risco. Sua voz quebrou, mas ela se recusou a desviar o olhar. Ela significa tudo para mim. As evidências sugerem o contrário, Weiss cortou, impassível. Até que esta investigação seja concluída, você está suspensa de todas as funções de enfermagem, especialmente qualquer contato com a família Reis. Sophie levou a mão ao pescoço, onde o pingente que Daniel lhe dera uma semana antes, uma estrela de prata para nossa anja da guarda, ele dissera, de repente pesava como chumbo. E Emma? Sua voz era um fio. O que vão dizer a ela? Encontrarei alguém para substituí-la. Margaret dispensou-a com um gesto. Você será contatada sobre a audiência disciplinar.
Sophie se levantou, as pernas trêmulas. Olhou para Daniel uma última vez, buscando, roubando, um fragmento do homem que a havia visto, que a havia escolhido. Daniel, por favor, você me conhece. Sabia que eu jamais. Eu achava que conhecia Raquel também, sua voz era uma lâmina. Ela guardava segredos que quase nos destruíram. Não posso arriscar a segurança da minha filha baseando-me só em confiança. As palavras a atingiram como socos. Sophie saiu cambaleando, passando por rostos que antes sorriam para ela e agora pareciam julgá-la. Esvaziou seu armário, incluindo a caixa branca com o vestido para a gala que nunca usaria. Do lado de fora, a chuva caía em cortinas, encharcando-a enquanto pedalava para casa, as lágrimas se misturando às gotas frias. Por 3 dias viveu em um limbo. Ligou para a floricultura pedindo horas extras. Cumpriu tarefas de recertificação como um autômato. Ficava olhando para o celular, esperando por uma mensagem, qualquer coisa, de Daniel. Eu acredito em você. Sei que não foi você. Nada veio. Em vez disso, recebeu a notificação formal da audiência disciplinar, marcada para sexta-feira. O documento listava possíveis consequências: suspensão permanente e revogação da licença. Tudo pelo que havia lutado pendurado por um fio. Sophie andava de um lado para outro em seu pequeno apartamento, revivendo cada segundo daquela noite. Preparar a medicação de Emma como sempre, conferir a dose, sempre conferia. As câmeras provariam isso. Mas aparentemente também a mostravam acessando o armário exatamente no horário em questão. Como? Parou de repente, a realização a atingindo como um raio. Ela não fora a única no quarto de medicação naquela noite. Mark Stevens, o enfermeiro noturno que frequentemente cobria a pediatria, entrará justamente quando ela terminava. Fizera comentários casuais enquanto ela registrava a medicação, chegando a se oferecer para levá-la até o quarto de Emma. Sophie recusará, mas ele estivera lá, observando. Com acesso. Ela tentou ligar para a segurança do hospital, mas suas chamadas caíram no vazio. Com a desesperação crescendo, começou a redigir um relato detalhado. Cada movimento, cada palavra, cada segundo daquele turno. Não ia perder Emma. Não sem lutar. O ar cortava como lâminas de gelo contra sua pele exposta, mas Sophie mal sentia. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, indiferentes à tempestade que se armava dentro dela. Ela apertou os braços ao redor do corpo, como se pudesse conter o tremor que não vinha do frio, mas da certeza avassaladora de que havia cometido um erro. Aquele vestido, aquele pendente. Cada detalhe era uma lembrança que não lhe pertencia. Você não é ela. A voz na sua cabeça não era cruel, apenas verdadeira. E era exatamente isso que doía. Porque por um instante lá dentro, entre os olhares curiosos e os sussurros venenosos, ela havia se permitido esquecer. Havia se deixado acreditar que poderia ocupar um espaço que nunca fora seu para preencher. A porta de vidro deslizou atrás dela, e Sophie não precisou se virar para saber quem era. O cheiro de colônia de Daniel, algo cítrico e terroso, como um bosque depois da chuva, a envolveu antes mesmo que sua sombra se projetasse sobre os azulejos do chão. Você não deveria estar aqui, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Eles vão notar sua ausência. Que notem. Ele não se moveu para encostar nela, não tentou tocá-la. Ficou ali, a uma distância respeitosa, como se soubesse que qualquer gesto a mais a faria desmoronar. Sophie, a maneira como ele disse seu nome era quase uma prece. Não foi isso que eu quis. Não foi para te fazer sentir como uma impostora. Ela completou, virando-se finalmente. Os olhos dela brilhavam com algo perigoso entre lágrimas e fúria. Porque é exatamente assim que me sinto. Vestindo as roupas dela, usando as joias dela, cuidando da filha dela. E para quê? Para que você possa me olhar e ver ela por um segundo que seja. Daniel recuou como se tivesse levado um tapa. Seu rosto, sempre tão controlado, se partiu em algo exposto. Eu nunca te pedi para ser Raquel, ele disse baixo. Eu te pedi para ser você. Porque você é a única pessoa que fez Emma rir nos últimos 2 anos. A única que me fez sentir algo além dessa dor que parece que vai me afogar. Sua voz quebrou. Você acha que eu não sei que isso é egoísta? Que eu não vejo como é injusto pedir que você carregue isso? Mas eu não estou pedindo para você ser ninguém além de quem você é. Sophie fechou os olhos. As palavras dele a atingiam como ondas contra um penhasco, erosionando suas defesas. E quem eu sou, Daniel? Ela sussurrou. Sou a enfermeira que quase perdeu tudo por causa de uma mentira. Sou a garota que não tem família, que não tem raízes, que não sabe nem por que você quer que eu fique. Ele deu um passo à frente e então outro, até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele, mesmo sem encostar. Você é a mulher que entrou na vida da minha filha e não saiu mais.
Mesmo quando todo mundo tentou te expulsar. Sua mão se levantou hesitante, até roçar levemente o pendente no pescoço dela. Isso não é de Raquel. É seu. Porque ela nunca o usaria assim. Um sorriso triste tocou seus lábios. Ela odiava ouro branco. Sophie riu, um som quebrado e incrédulo. Você está me dizendo que me deu a joia errada? Estou te dizendo que escolhi isso para você. Os dedos dele se fecharam em torno do pingente, e pela primeira vez, Sophie notou as marcas de desgaste na prata, como se tivesse sido usado muitas vezes antes. Minha avó me deu isso quando eu me formei. Raquel nunca gostou. Mas quando vi você com ele engoliu em seco. Parecia certo. O mundo parou. Não era de Raquel. Não era uma sombra. Era dela. E de repente Sophie entendeu. Não se tratava de substituir ninguém. Tratava-se de ser vista. De ser escolhida. Daniel. Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto, tirando algo do bolso. Eu sei que você não quer o gala. Eu sei que isso tudo é demais. Mas Emma, ele estendeu a mão, revelando um convite amassado, com rabiscos de crayon pelo verso. Ela fez isso para você hoje à tarde. Disse que era um bilhete mágico para te trazer de volta. Sophie pegou o papel com dedos trêmulos. Em letras infantis lia-se, Sophie, venha dançar comigo. Prometo não pisar nos seus pés. Muito. Emma Reis, 7 anos, quase 8. E abaixo, um desenho dela e Emma de mãos dadas rodeadas por corações. O coração de Sophie se partiu e se recompôs no mesmo instante. Ela te ama, Daniel murmurou. E eu? Ele hesitou como se as palavras custassem sangue. Eu também. Sophie olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem atrás da dor. O pai que lutava para ser forte, o médico que carregava o peso de vidas nas mãos, o viúvo que, contra todas as probabilidades, estava aprendendo a amar de novo. E pela primeira vez ela não teve medo. Uma dança, ela disse, apertando o bilhete contra o peito. Só uma. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi como o sol depois de uma tempestade. Só uma, ele concordou, estendendo a mão. Sophie a tomou. E quando eles voltaram para a luz ofuscante do salão, não foi como sombras do passado. Foi como um começo. O ar noturno era frio contra sua pele, mas Sophie mal sentia. Seus dedos se cravaram na grade da sacada como se fossem a única coisa que a mantinha de pé. O que ela estava fazendo ali? Vestida como uma estranha em uma vida que não era sua, com o peso do pingente de Raquel queimando contra sua garganta. Com mãos trêmulas, ela tentou removê-lo. A porta da varanda se abriu atrás dela. Daniel surgiu como uma silhueta recortada contra as luzes douradas do salão, a música distante agora um murmúrio irrelevante. Sophie, ele começou, mas o som agudo do alarme em sua bolsa o interrompeu. O monitor conectado ao sistema de Emma. O telefone de Daniel tocou no mesmo instante, e o sangue escoou de seu rosto enquanto atendia. Emma está tendo uma convulsão grave, sua voz era áspera, cortada pela urgência. Já estou indo para a saída. A enfermeira não consegue estabilizá-la. O trajeto até a casa foi um borrão de velocidade e medo. Quando chegaram ao quarto de Emma, a cena era de caos. O corpo pequeno sacudido por espasmos violentos. A enfermeira noturna com as mãos trêmulas tentando administrar a medicação padrão, sem sucesso. Afaste-se, Sophie ordenou, chutando os sapatos de salto para longe. Em segundos, avaliou a situação. Não era uma crise comum. O protocolo habitual não seria suficiente. A medicação de emergência não está funcionando, a enfermeira gaguejou, os olhos arregalados. Precisamos chamar uma ambulância. Sophie não hesitou. Abriu o armário médico e pegou o anticonvulsivante mais potente, reservado para uso hospitalar. Administrá-lo sem autorização era arriscar sua licença, sua carreira, tudo. Mas quando se tratava de Emma, não havia escolha. Com mãos firmes, preparou a dose exata e injetou na linha intravenosa da menina. Depois, monitorou os sinais vitais com uma precisão cirúrgica, cada batimento do coração de Emma ecoando como um tambor em seus ouvidos. Pouco a pouco, os espasmos diminuíram. O corpo pequeno relaxou. A respiração se tornou regular. Sophie não parou. Checou as pupilas, ajustou o oxigênio, anotou cada detalhe nos registros. Só quando teve certeza de que Emma estava estável é que ergueu os olhos. Daniel estava ali ainda de smoking, as lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto. A enfermeira havia saído para cancelar a ambulância. Estavam sozinhos com a criança adormecida. Você a salvou, ele sussurrou, a voz quebrada. Sempre você, Sophie. Sempre. Ele se aproximou tomando suas mãos entre as suas. Por favor, não nos deixe de novo. Não consigo fazer isso sem você. A verdade que ela havia enterrado por tanto tempo irrompeu como um rio transbordando. Eu preciso de vocês, ela confessou, os olhos ardendo.
Dos dois. Mas tenho medo. Medo de quê? Seus dedos se apertaram em torno dos dela. Emma mexeu-se na cama, os cílios tremulando enquanto abria os olhos. Sophie murmurou sonolenta. Você voltou, e está usando o vestido de princesa. Sophie sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos da menina. Sim, querida. Eu voltei. Os olhos de Emma se fixaram no pingente no pescoço de Sophie. Aquilo é a estrela da mamãe, disse, mais lúcida agora. Depois, com uma clareza que gelou o ar. A música que você sempre canta, a mamãe cantava também. Sophie congelou. Seus olhos encontraram os de Daniel sobre a cabeça de Emma. Você conheceu minha mamãe? A pergunta de Emma foi inocente, mas cortou o silêncio como uma lâmina. O quarto pareceu encolher. O coração de Sophie batia tão forte que ela temia que os outros ouvissem. Emma, meu amor, você é minha tia, não é? A voz da menina foi firme, quase triunfante. A da foto que a mamãe guardava na caixinha especial. Daniel empalideceu. Que foto, Emma? A das duas meninas, ela respondeu, os olhos, tão iguais aos de Raquel, fixos em Sophie. A mamãe me mostrou antes de ficar doente. Disse que eu tinha uma tia que ainda não sabia de mim, mas que um dia a conheceria. Sophie não conseguia respirar. Não havia planejado aquele momento. Não havia como se preparar para ele. Devagar, tirou da bolsa uma fotografia desgastada, duas garotas diante de um jardim de flores brancas, os braços enlaçados. A mais velha, com o sorriso inconfundível de Raquel. A mais nova, com 7 anos, era indiscutivelmente Sophie. Raquel era minha meia-irmã. Ela sussurrou, passando a foto para Daniel. Minha mãe se casou com o pai dela quando eu era pequena. Crescemos juntas até os meus 12 anos. Quando eles se divorciaram, Raquel ficou com o pai. Eu me mudei para o outro lado do país com minha mãe. Daniel olhou a imagem, a compreensão inundando seu rosto. Ela nunca me disse que tinha uma irmã. Perdemos contato. Sophie continuou, a voz trêmula. Escolas diferentes, estados diferentes. Quando finalmente a encontrei anos depois, ela já estava casada com você. Escrevi cartas, mas ela nunca as recebeu. O pai dela provavelmente as interceptou. Daniel completou, amargo. Ele controlava tudo na vida dela até ela me conhecer. Encontrei o obituário dela online. 3 anos atrás, a voz de Sophie quebrou. Nunca tive chance de me despedir. Emma estendeu a mão e segurou a de Sophie. Mas você nos encontrou. Daniel ergueu os olhos, abrupto. Foi coincidência? Sua voz estava tensa. Você trabalhando no Mercy General, onde sou membro do conselho? Não, Sophie admitiu, baixando a cabeça. Depois que soube da morte de Raquel, pesquisei sobre você e Emma. Quando descobri que você frequentava o Mercy General, me transferi para lá. Não sabia o que esperava. Apenas estar perto da família dela de alguma forma. Cuidar da filha dela à distância. E Margaret te designar especificamente para Emma? O tom de Daniel endureceu. Isso também foi arranjado? Não. Ela negou com veemência. Fui tão surpresa quanto você. Ia recusar o caso, mas quando vi Emma, seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela é tão igual a Raquel. Não consegui me afastar. Daniel levantou-se de repente, começando a andar de um lado para outro, as mãos nos cabelos. Todo esse tempo. Todos esses meses. Você cuidando da Emma, cantando as canções da Raquel, usando o pingente dela, o vestido dela. Éramos só uma forma de você se conectar à sua irmã? Alguma obrigação que sentiu? Daniel, não, ela tentou alcançá-lo, mas ele se afastou. Não é assim. Encontrei um e-mail, ele a interrompeu, a voz rouca. No computador da Raquel, depois que ela morreu. De você. Ela nunca o abriu. Ele esfregou o rosto, exausto. O assunto dizia, eu te encontrei, irmã. Ela morreu 2 dias depois que você o enviou. Estava planejando responder. Escreveu no diário dela. Sua última anotação dizia que queria me apresentar a você. O peso do que poderia ter sido desabou sobre Sophie. Tão perto de reencontrar Raquel, só para perdê-la para sempre sem um adeus. E agora ali estava a filha de Raquel, o marido de Raquel, a família que deveria ter feito parte da sua vida há tanto tempo. Eu deveria ter dito a verdade, ela murmurou, as lágrimas escorrendo. Mas tinha medo que você me mandasse embora. Emma, observando-os com olhos sérios, falou. Papai, não fique bravo com a Sophie. A mamãe queria que a conhecêssemos. Daniel olhou para a filha, depois para Sophie, a mulher que salvara Emma incontáveis vezes, que enfrentará acusações falsas para protegê-la, que quebrara todas as regras naquela noite para mantê-la segura. A mulher que cantava as canções de Raquel e cheirava flores e trouxera de volta a luz para sua casa. Os médicos querem internar Emma, ele disse finalmente a voz trêmula. Para a observação.
Preciso de tempo para processar tudo isso. Sophie assentiu, o coração partido. Claro, o quarto do hospital era silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores. Emma dormia serena. A crise havia passado. Sophie permaneceu ao seu lado, ainda vestindo o vestido de seda de Raquel, agora amassado e manchado de antisséptico. A porta se abriu e Daniel entrou. Troara o smoking por jeans e um suéter, o cabelo úmido como se tivesse tomado um banho. Parecia exausto, mas mais calmo. Os médicos disseram que ela está estável, Sophie relatou em voz baixa. Sem mais convulsões, ele assentiu puxando uma cadeira ao lado dela. Fui em casa. Revirei as coisas da Raquel. Encontrou. Ela não terminou a frase, o coração na garganta. Ele tirou do bolso um envelope amarelecido, desgastado nas bordas. Dentro, uma carta escrita à mão, a caligrafia elegante e familiar. Era para você, Daniel disse, entregando-lhe o papel com mãos trêmulas. Ela a escreveu na noite em que recebeu seu e-mail. Nunca chegou a enviá-la. Isso? Daniel estendeu a Sophie um pequeno diário de couro, desgastado pelo tempo. Os dedos dela tremularam ao tocá-lo, como se o objeto guardasse não apenas tinta, mas o próprio sopro de Raquel. Não consigo, sua voz falhou. O peso daquilo era demais, as páginas que sua irmã jamais lhe mostrará, as palavras escritas à sombra da doença, do medo, da saudade. Ela escreveu sobre você. Daniel engoliu em seco, a garganta apertada. Sobre o quanto queria que Emma conhecesse a tia que amava. Sobre arrependimentos. Uma pausa. Ela nunca parou de te amar, Sophie. Estava juntando coragem para te procurar quando o câncer voltou. As lágrimas escorreram sem permissão, quentes e amargas. Sophie apertou o diário contra o peito como se pudesse, através daquele couro, abraçar a irmã uma última vez. Eu senti sua falta todos os dias. Ela também sentia a sua. Os dedos de Daniel se entrelaçaram aos dela firmes como uma âncora. O conselho do hospital se reuniu hoje, depois do que aconteceu com Emma. Estão revisando todas as credenciais da equipe. O corpo de Sophie tensionou. Ela sabia o que vinha a seguir. Eu administrei medicação sem autorização. Podem tirar minha licença. Você salvou a vida da minha filha. A voz de Daniel não deixava espaço para réplica. Testemunhei a favor disso. Eles não só não te puniram como, uma pausa carregada. Te indicaram para chefiar a enfermagem pediátrica, com especialização em manejo de crises epiléticas. Uma centelha de esperança acendeu em seu peito, frágil como a primeira luz da manhã após uma noite interminável. E o tratamento da Emma? Ela ousou perguntar. Gostaria que você continuasse supervisionando. Daniel hesitou. O silêncio que se seguiu foi um golpe. Claro. Sophie baixou os olhos, preparando-se para a rejeição. Entendo. Depois do que fiz, você não pode confiar em mim como profissional. Não, você não entende. Ele apertou sua mão com uma urgência que a fez olhar para cima. Não quero você como enfermeira da Emma, Sophie. Quero você na vida dela. Seu olhar queimava intenso. Como família. Como Raquel teria querido. E então mais baixo, quase um sussurro. Como eu quero. Na manhã seguinte, o carro de Daniel não rumou para o apartamento minúsculo de Sophie, mas para a casa de pedra marrom, onde Emma, liberada pelos médicos, os olhos brilhando, pulou do banco traseiro antes mesmo de o veículo parar. Arrumei um espaço no meu quarto para suas coisas. Anunciou arrastando Sophie escada acima. Ao abrir a gaveta de um móvel antigo, Sophie viu seu nome escrito em letra infantil, rodeado por corações desenhados com crayon. Sophie. Ela virou-se para Daniel, que observava da porta, os lábios curvados em um sorriso contido. Não posso impor minha presença assim. Venha ver o jardim. Ele a interrompeu, guiando-a pelas escadas até o quintal. Sophie parou bruscamente ao cruzar as portas francesas. O jardim, outrora abandonado, sufocado por ervas daninhas, agora respirava vida. Lírios brancos, rosas cor-de-rosa, gardênias perfumadas entrelaçavam-se às plantas antigas, criando um mosaico de passado e presente. Era idêntico ao da fotografia que guardava desde a infância, ela e Raquel, pequenas entre flores, sorrindo para uma câmera que capturara um instante de pureza. Raquel plantou isso quando nos mudamos, Daniel explicou, a voz rouca. Dizia que a fazia se sentir em casa. Ele passou os dedos por uma pétala. Comecei a restaurá-lo semana passada. Depois que Emma me mostrou o desenho que fez, de nós três. Sophie levou a mão à boca, contendo um soluço. É lindo. É seu também, Sophie. Os olhos dele encontraram os dela firmes. Você sempre pertenceu a este lugar.